Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bel Mitchell e essa pessoa que está com a rinite bem atacada. E sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. E nesse vídeo vocês vão ter que aturar minhas fungadas no nariz porque tá complicado. Mas enfim, como vocês viram, eu coloquei um aviso logo no começo desse vídeo, porque esse desenho aqui, esse desenho fala, é um autorretrato sobre o que eu tô passando. E eu vou explicar algumas coisas e, novamente, eu vou avisar de novo que esse vídeo contém alguns gatilhos. Então, se você se encontra numa fase muito sensível ou se você acha temas como transtorno de ansiedade, borderline, depressão e as crises que essas coisas causam for algo muito pesado para você, então não assista esse vídeo, assista os outros vídeos aqui do canal que eu tenho certeza que eles valem muito a pena. Mas se você ainda insistir nesse vídeo, fique por sua conta e risco, tá bom? Porque você já foi alertado 2 vezes. Então, sem mais delongas, vamos pro assunto do vídeo. Bom, gente, eu quero começar primeiro falando um pouco sobre a minha infância. Eu não sou muito chegada em me abrir muito, mas dessa vez eu quero me abrir um pouquinho, porque eu acredito que esse vídeo, talvez, eu não sei, as pessoas que forem assistir esse vídeo talvez possa ajudar elas a procurarem a ajuda profissional. E ainda mais pessoas que, assim como eu, que são cristãs, e a gente sabe que nesse universo aí, nessa parte do ser cristão, tem muito preconceito ainda com a questão da saúde mental. Antigamente tinha muito, hoje em dia nem tanto, mas ainda assim em algumas igrejas você vê uma certa resistência, mas em outras você vê que isso é mais aberto, inclusive tem pessoas formadas que falam sobre isso, que atendem. E nesse caso eu demorei um pouquinho para poder correr atrás, né, de ajuda profissional, então eu vou explicar um pouquinho. Por isso que o desenho de hoje vai ser sobre isso, a questão da saúde mental e mais precisamente o borderline. Mas por enquanto eu não vou falar do borderline, vou falar do que eu sentia quando era pequena. Desde muito pequenininha eu sempre senti um grande vazio. Eu não sei porquê, mas eu sempre senti esse vazio, sempre tive medo de abandono e tal. E eu não sei se é um sentimento comum de qualquer criança, mas eu acredito que o vazio eu tenho certeza que não é comum. E na minha adolescência eu comecei a ter as minhas primeiras crises de ansiedade, mas eu sequer sabia que era isso. E eu sequer sabia que poderia ser depressão ou ansiedade ou borderline. Eu nem sequer sabia que existia esse nome, né? E eu tinha alguns surtos de raiva, eu tinha crise de pânico, crise de ansiedade mesmo, do tipo de ter pensamentos muito insistentes, pensamentos repetitivos o tempo todo a ponto de você sentir que você tá enlouquecendo, é horrível. Quem já passou por crise de ansiedade sabe como é que é aquelas crises muito fortes. E eu tinha, na igreja, eu tinha que ficar me segurando. Imagina, uma pessoa tendo crise de ansiedade no meio da igreja, sem nenhum medicamento, sem nada, tentando se segurar pra não passar mal. E eu ficava com falta de ar, meu coração palpitava. Então, o transtorno de ansiedade, ele é caracterizado por isso. Você tem pensamentos persistentes, você tem aquela sensação de morte realmente, e é algo extremamente horrível, horrível mesmo. Então, só depois que realmente eu conversei com a minha mãe e falei, mãe, eu preciso de ajuda, eu preciso correr atrás. Só que isso foi anos depois. E depois que eu entrei para a faculdade e consegui um estágio pelo Jovem Aprendiz, eu estava estagiando aqui na prefeitura da minha cidade, eu comecei a ter mais crises depressivas, não só por conta do estresse da faculdade, como também essa questão da saúde mental eu não corria tanto atrás também. Meio que eu tinha um certo preconceito, eu não gostava. E minha mãe e meu pai também tinham uma certa resistência, então era bem complicado, mas depois eu fui entendendo e compreendi que era necessário. Mesmo eu tendo falado para minha mãe, ainda assim eu não queria, mas eu vi que era necessário, que eu precisava realmente de ajuda. Até que eu tive uma crise de ansiedade de novo, lá no meu estágio, e eu também comecei a ter pensamentos pesados, que eu não posso falar assim abertamente por conta do YouTube, porque ele já tá cagando com o alcance dos meus vídeos. Se eu falar agora, aí que ele vai colocar no limbo mesmo. Mas eu acho que vocês já entenderam.
Não só isso, como também automutilação. Vou tentar censurar um pouquinho essa palavra. E eu comecei a compreender melhor quando as pessoas fazem isso porque elas querem sentir a dor física para não sentir o que elas estão sentindo dentro de si, sabe? E eu não recomendo, é óbvio, isso é extremamente ruim, mas eu comecei a também fazer isso. E isso foi tudo no estágio porque era um ambiente muito pesado. Eu agradeço a Deus por por ter estagiado, mas ao mesmo tempo eu sofri algumas coisas que eu não gostei, que meio que pioraram minha saúde mental. Tipo, é aquele lance de tipo, eu não quero parecer ingrata, sabe? Então, isso é tipo, eu não sei como explicar. Eu não sei como explicar pra vocês para não soar errado, sabe? Mas o que eu posso dizer é que, embora eu tenha ganhado o meu dinheirinho ali certinho, tenha comprado as coisas pro canal, ainda assim eu saía completamente esgotada, sabe? E depois que eu terminei a faculdade, aí só agora, tipo esse ano, com 27 anos, eu tive o meu diagnóstico nesse mês de novembro, que é transtorno de ansiedade generalizada e borderline. Eu tive o diagnóstico anterior, que era transtorno de ansiedade generalizada e depressão, mas a minha psicoterapeuta, que eu comecei a passar por umas sessões que eram gratuitas, ela suspeitava que eu era borderline. E eu meio que não sabia muito bem se eu era ou não, mas eu comecei a pesquisar um pouco e aí eu desconfiava porque eu tinha muitos surtos. Eu sei que eu não sou uma pessoa ruim, mas eu tinha alguns surtos de raiva, eu era muito inquieta, tinha esse como, né, o sintoma principal é sentir esse vazio, surto de raiva, tipo, alteração de humor do nada, tipo, no mesmo dia eu era 8,80, então a minha relação com o meu pai, com a minha mãe, por mais que às vezes era boa, outras vezes era super ruim porque eu tinha esses surtos e eu não sabia que era por conta desse transtorno. A mesma coisa estava acontecendo depois que meu pai faleceu e isso me chocou muito e eu fiquei muito mal e eu acho que isso piorou cada vez mais a minha saúde mental. E acabou piorando, aumentando os surtos e as crises. E a minha relação com a minha mãe, desculpa eu estar gaguejando, gente. A minha relação com a minha mãe também é boa, mas ao mesmo tempo aqui e acolá a gente meio que se estranha por conta desse meu problema, né? Com meu namorado a mesma coisa, ao ponto dele falar um dia que eu fiquei muito chocada que ele falou que não ia vir mais aqui me ver, por conta que eu tava tendo esses surtos, tipo, um atrás do outro. Do nada eu ficava com raiva dele, descontava. Não exatamente descontava, eu não sei como explicar. É um negócio muito esquisito. Quem é borderline sabe o que eu tô falando. Então, por isso que eu resolvi fazer esse desenho. Ele é bem autoexplicativo. Eu quis colocar algo meio surrealista, não sei se eu posso dizer assim, pra explicar como que eu sinto em meio às crises, em meio aos surtos de borderline e as crises de ansiedade. Então, assim, juntando um com o outro, meu Deus do céu, é horrível. Então, vinha crise, vinha esse surto de raiva. Aí agora minha mãe, ela compreende mais, né? Toda vez quando eu começo a ficar com raiva, ou descontar as coisas, tipo, eu descontava ao ponto de machucar minha mão, que eu batia na parede e tal. É um negócio bem bizarro. E eu não gosto muito de me abrir tanto assim por conta, né, tipo, a internet e tal, mas eu sei que eu preciso me abrir aqui com vocês, falar isso para vocês, porque é só agora que eu consegui esse diagnóstico, eu tô tomando um remédio, que também não vou falar aqui, mas esse remédio eu tenho 60 dias para eu conseguir me adaptar, eu tô tendo os efeitos colaterais aí. E é isso, gente, esse desenho, como eu falei, ele reflete um pouco as minhas crises e os surtos do borderline. E vocês vão ver mais pra frente que tem uns girassóis pegando fogo, que representa a raiva. Tem alguns que estão murchos, que representa essa parte mais depressiva. E essa Isabelzinha aí do espelho, é a parte também depressiva, a parte das crises que eu não gosto de olhar.
E também sobre a questão da minha imagem também, eu não me acho tão bonita, tão atraente. Então, assim, são várias coisinhas que eu penso que se tivesse sido resolvido quando eu era pequena, naquela época ainda, eu tenho certeza que hoje eu estaria bem melhor. Mas infelizmente a gente tinha muito preconceito. Hoje em dia tem, mas nem tanto. Ainda mais no âmbito ali da parte do cristão. Eu nasci em um lar evangélico. E por que eu tô falando isso? Eu não gosto de falar muito sobre o que eu acredito por conta que eu não quero que as pessoas se sintam ofendidas nem nada. Eu sei que várias pessoas assistem o meu canal aqui, são de várias religiões ou não é de nenhuma. Então eu não quero, me aprofundar muito. Mas o que eu quero dizer é que tem muito preconceito, mas hoje em dia nem tanto. Mas se não tivesse também tanto naquela época, com certeza, não só eu, mas várias outras pessoas estariam bem melhor. Então, assim, eu quero deixar um recado para as pessoas que são cristãs ou católicas, que se você está passando por isso, se você está tendo sintomas de ansiedade, de depressão, ou se você desconfia, ou seu médico desconfia que você seja borderline, procure ajuda profissional, seja no postinho ou particular, mas procure um CAPS e procure uma reavaliação. Não tenha vergonha de pedir, olha, eu quero uma reavaliação ou eu quero uma avaliação para saber se eu sou assim, para saber se eu tenho isso, só quero saber quem eu sou e poder ter uma qualidade de vida melhor. Não tenha medo, não é falta de Deus de forma alguma. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo e é por isso que eu estou aconselhando essas pessoas, porque não tinha ninguém para poder aconselhar isso para mim. Eu vim ter várias pessoas agora, mas naquela época não tinha. Então, assim, eu tinha medo de falar o que eu tava sentindo, o que eu tava passando. Então, até pros meus pais. Então, foi bem complicado eu poder me abrir, porque eles também são idosos. Tem aquela diferença, né? A geração deles mais antiga, obviamente, tem outra mentalidade do que a minha geração. Então, são coisas que causam conflito, estranhamento. Então, tudo isso reflete muito, tanto pela piora quanto pela melhora também, mas é mais pela piora. Então, é por isso que eu quero falar especificamente para essas pessoas: não tenham medo de correr atrás, porque a saúde mental de vocês é muito importante, porque o corpo ele fala. Quando a gente não tá bem mentalmente, nosso corpo fala, seja através de uma gastrite, de um refluxo, seja por uma dor de cabeça, dor nas costas. E também quem tem ansiedade tem muitas dores nas costas e também pode desenvolver gastrite, tá, gente? Então, assim, o corpo ele fala quando a gente não tá mentalmente bem. Então, é por isso que eu fiz esse vídeo pra explicar o que eu tô passando, por que eu sumi. Eu não tava muito bem, realmente, nas outras redes sociais eu tento aparentar estar bem, mas eu não tava bem. Fora que eu também tava muito frustrada com algumas coisas aqui do canal, do TikTok também, das minhas redes sociais, porque, pra ser sincera, eu tenho muito medo, porque qualquer plataforma onde eu vá, onde eu tento mostrar o meu trabalho, parece que flopa. E eu fico muito frustrada com isso, sabe? Porque eu quero muito chegar no patamar de uma Nick Neves, a Nick maravilhosa. Eu quero muito chegar no patamar da Mari Canin, da... como é que é o nome da menina agora? Como é que é? Milk? Não. Milka? Eu não sei o nome dela, mas que agora ela tem uma loja de materiais, de desenho, sabe? Eu quero muito chegar nesse patamar de realmente poder viver de arte. E eu vejo que quanto mais eu corro atrás, eu não vejo tanto resultado. Agora eu tô numa nova fase, que é o quê? Tentando me adaptar a esse remédio, tentando absorver essa questão de ser borderline e também a questão da lojinha. Eu tô, assim, bem apreensiva, eu tava correndo atrás das coisas, por isso que eu também fiquei ausente aqui do canal, por conta da lojinha e também por conta dessas crises, desses surtos que eu tava tendo. Então, assim, juntou tudo, sabe? É crise, é frustração, é muita coisa. Então, por isso que eu precisava parar um pouco com o canal aqui pra eu poder organizar as coisas, organizar um pouco a minha vida, que tava meio bagunçada. Agora que eu tô organizando um pouquinho das coisas, como esse vídeo, por exemplo. Então, por isso que eu não tava fazendo nenhum vídeo, por isso que eu tava um pouco afastada aqui. E do TikTok eu me afastei completo, porque
Quando eu entrei a primeira vez no TikTok, simplesmente eu irritei. E depois eu comecei a flopar. Agora que eu tô flopada mesmo, porque eu parei de postar. Porque eu tô frustrada. Tudo que eu posto não tem alcance. Então eu fico muito mal com isso, sabe? E eu quero voltar pro TikTok. Vou continuar também no Instagram. Tô amando, tipo, fazer stories no Instagram. Tô gostando bastante de trazer um conteúdo, de me comunicar com vocês lá diretamente. E em breve eu vou fazer um vídeo falando sobre a minha lojinha e também em breve eu vou mostrar o meu rosto aqui no canal. Pra quem me acompanha nas outras redes sociais sabe como eu sou. Eu já mostrei meu rosto na comunidade, mas eu sei que vocês querem ver em vídeo. E tem toda essa questão também da imagem, tipo, eu não me acho tão atraente, tão bonita. Eu tenho uma baixa autoestima. Então esse desenho também reflete um pouquinho de cada coisa do que eu estou passando. E é realmente interessante como o desenho fala o que a gente está passando, como que a gente consegue transmitir, né? Igual a artista a Frida, né? Ela conseguia transmitir realmente o que ela estava sentindo e o que ela estava passando, seja por uma forma mais surrealista e tal, mas mesmo assim ela fazia o autorretrato dela mostrando que ela não estava bem. E nesse desenho eu também quero mostrar que eu não estou tão bem assim, mas eu estou melhorando em nome de Jesus. Então, assim, para as pessoas, como eu já falei, que são cristãs, eu sei que Deus cura, Ele tem poder para curar, mas a gente também tem que correr atrás dos profissionais, porque Deus deixou também o conhecimento, deixou os profissionais para que a gente pudesse correr atrás. Então, se você quiser orar, rezar, você faz, mas corra atrás da sua saúde mental para ter uma qualidade de vida melhor, para que você tome os remédios, faça terapia. Isso não é vergonhoso. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para me abrir um pouco com vocês e também para aconselhar essas pessoas, porque como ninguém me aconselhou, eu quero aconselhar essas pessoas que são cristãs, mas nesse meio mesmo, porque tem ainda um pouquinho de preconceito, mas graças a Deus hoje meio que está sendo abordado, está sendo falado em algumas igrejas, então por isso que eu tô falando aqui, corra atrás, e se você não é cristão também, e se você não se sente também para se abrir assim, não tenha medo de correr atrás também, tá? Procure profissionais, corra atrás de ter uma saúde mental ok, sabe? Tomando remédio, fazendo terapia, fazendo exercício físico também, que é muito bom. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu desabafei um pouquinho com vocês, espero que vocês tenham entendido. Esse vídeo não foi tão interessante assim, não foi tão legal porque teve alguns gatilhos e é meio complicado eu me abrir, é meio complicado falar sobre isso, mas eu espero que vocês tenham gostado, aos que puderam assistir esse vídeo, os que não puderam eu vou entender, mas enfim, fiquem com Deus, cliquem em gostei, se inscrevam no canal, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e eu fui. Um beijo.